Bom dia, senhor José. Sou José Jacob Fernandes, proprietário da empresa Jojafer, fabricante das melhores antenas corta-pipas do Brasil. Senhor José, como surgiu a Jojafer e o que faz a Jojafer? Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. A Jojafer surgiu em 2002, após presenciar um acidente na zona leste de São Paulo de um motociclista que foi atingido com uma linha de pipa, com cerol no pescoço. E por conta disso, senhor José, o senhor idealizou a fabricação dos itens, dos dispositivos, das antenas corta-pipas? Correto. Após presenciar aquele acidente, eu percebi que não existia praticamente antenas nas motos que cortassem a linha do pipa. As antenas que tinham era fixa e muito pouco utilizada. Tá. E aí sim veio a ideia de fazer um equipamento, que se tornasse ela reclinável, retrátil e que atendesse melhor à necessidade da categoria. Legal. Sobre esses detalhes a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho do problema, senhor José. Qual é o inimigo quase invisível do motociclista? O inimigo quase invisível é a linha de pipa, com ou sem o cerol. Com ou sem o cerol. É interessante que seja dito isso, porque muitos acham que somente com o cerol que corta, mas sem o cerol também corta. Correto. A linha de pipa, sem o cerol, ela também fere, ela também corta. O difícil é o motociclista saber quando se depara com uma linha se ela está com cerol ou não. Não tem como saber. A primeira impressão que se tem é a pessoa tentar se livrar, A primeira atitude é tentar se livrar da linha. Nessa hora ele esquece que está em cima de duas rodas, ele solta a mão do guidão e acaba muitas vezes perdendo o equilíbrio em função dessa linha e provocando aí um acidente devido a uma queda da moto. O interessante também que seja dito que muitas vezes não é somente o corte, mas a queda, que pode originar uma queda, que pode ser também algo muito grave, não é isso? Correto. Eu acho que o acidente, apesar de ter o capacete, que é um equipamento de segurança para dar uma proteção no caso de uma queda, a antena ela vai te dar uma proteção no caso de encontrar uma linha de pipa pela frente. Os dois equipamentos, eles incomodam, às vezes não fica lá tão bonito no corpo ou na moto, mas são equipamentos feitos para salvar a vida. Senhor José, nós temos aqui um exemplar de uma moto, muita gente desconhece, para que seja uma coisa mais esclarecida, tanto para a esposa do motociclista, tanto para o filho do motociclista ou para as pessoas leigas no assunto, como funciona a instalação das antenas na motocicleta? A antena ela é fixa através de uma abraçadeira no guidão da moto, ou ela solta-se o retrovisor, ela é colocada também na base do retrovisor, ou então na haste do retrovisor. São esses três tipos de fixação que nós temos para contemplar o maior número de motos que existe hoje aí no mercado. E o interessante, vamos falar um pouquinho sobre essa criação do senhor, porque na realidade o senhor, além de ser um visionário, o senhor foi também um inventor, porque o senhor inventou a retração da antena, a reclinação da antena e o mais importante, o senhor inventou a lâmina na ponteira que corta a linha, que antes não cortavam, é isso? Correto, Edgar. As ideias, assim, elas se tornam óbvias depois que alguém as tem. No caso dessa antena, foi uma coisa muito simples e óbvia. Um equipamento barato, um equipamento que tem a finalidade de cortar a linha antes que a linha corte alguém, e ela tem a finalidade de eliminar o risco. Sim. É um equipamento muito, se você for ver o preço do mercado em relação a uma vida, é um equipamento muito barato e pode salvar uma vida. Vamos falar um pouco sobre a reclinação e a retração dela, senhor José? Então, ela é feita de uma forma retrátil e reclinável. Ela é retrátil para quando você reclina ela caber dentro das limitações do guidão. E ela também é reclinável para que você necessite cobrir a moto com uma capa, alguma coisa. Então só se justifica o uso da antena quando a moto estiver em uso. Então tem essa possibilidade de você deixar ela recolhida ou diminuir o comprimento quando a moto não estiver em uso. Legal. Senhor José, vamos falar um pouquinho sobre leis, sobre a obrigatoriedade. Existem leis que obrigam o uso das antenas corta-pipa?
Existe uma lei 2009, né, que está com 5 anos que essa lei foi criada, né, pelo então ex-presidente Lula, e essa lei está para ser implantada. Ela já foi adiada umas 3 vezes e a qualquer momento ela entra junto com outros equipamentos de segurança, que é o uso do colete, do mata-cachorro e também a mudança da placa para regulamentar a categoria de motofrete. Esta lei ela contempla aí a categoria para tentar, eles teriam direito em alguns benefícios, né, que seria a periculosidade, que é um projeto novo também, que foi lançado recentemente, mas para que ele tenha esses benefícios é necessário que utilize também os equipamentos de segurança, entre eles a antena corta-pipa. Hoje, senhor José, nós temos aproximadamente mais de 20 milhões de motos no Brasil. Falar de obrigatoriedade somente para o motofretista não é pouco. O motociclista comum do dia a dia também deveria utilizar esse item nas motocicletas, o senhor não acha? Sim, hoje, pelo que a gente tem visto, menos de 10% das motos utilizam equipamento de segurança. Mas o risco ele está aí. A linha está cruzando a avenida, cruzando as rodovias, as ruas, e ciclistas e motociclistas, independente da categoria, se é um profissional na área ou não, estradeiro, todos isso também corre o mesmo risco. O risco é a linha. Então todos deveriam ter uma proteção para nós tentarmos reduzir esse índice de acidente. Agora, senhor José, vamos falar diretamente com o motociclista, aquele que está no dia a dia e na rua. Esse lado da conscientização. Hoje, como o senhor sente a real conscientização dos motociclistas em relação às antenas? Porque muitos relatam sobre a parte estética de colocar uma antena na moto, só que deixam, né, de pensar um pouco em si, um pouco na vida. Sim, eu tenho visto que muitos motociclistas, mesmo sabendo do risco e tendo o equipamento da moto, talvez utiliza isso de maneira inadequada. Eu já vi muitas antenas recolhidas num local onde ela deveria estar sendo utilizada. Então o trabalho de conscientização é um trabalho que a gente está tentando fazer através de mídia, vários tipos de panfletos, ser ou não, né? Antena sim. Então nós fazemos aí alguns cartazes, alguns trabalhos de conscientização para mostrar o risco e o que nós queremos no final de tudo isso. Nós queremos mostrar a utilidade do nosso trabalho. Não adianta ter o equipamento de segurança se o equipamento de segurança não for utilizado. Então custa tão pouco utilizar uma antena e pode salvar uma vida. Sim. Falar um pouquinho sobre a Jojafer, porque hoje nota-se que 90% a 95% das motos que obtêm o item de segurança, a lanterna corta-pipa, 90% a 95% utilizam a Jojafer. A que se deve essa preferência da maioria do público, né? Dos motociclistas? A Jojafer, ela desenvolveu vários modelos de antena, patenteou esses modelos, e nós temos o melhor antena corta-pipa do mercado. A nossa antena é dotada de lâmina afiada para cortar a linha e evitar o acidente, ou que quem vem atrás também se acidente. Então nós entendemos que o risco é a linha de pipa. Uma vez cortada a linha, você eliminou aí o risco. O senhor tocou num ponto interessante, que é a patente. Hoje existem antenas similares que levam a vida do motociclista em risco, colocam a vida do motociclista em risco, por conta que tivemos relatos que não corta a linha ou mesmo a matéria-prima é de péssima qualidade. Correto. Eu acho que um equipamento de segurança ele não pode ter dúvida quanto à utilidade, né, contra a funcionalidade dele. Se ele está lá para proteger uma vida, ele tem que ter a finalidade de cortar a linha. E talvez por diferença de R$2, R$3, a pessoa acaba comprando, comercializando um produto de baixa qualidade, né, e não serve, não funciona como equipamento de segurança, porque se a linha de pipa enroscar na antena e sair puxando a linha, ele corre o risco de se ferir do mesmo jeito. Então, por isso que eu sempre procuro fazer o melhor equipamento, né, focando a qualidade, né. Nós temos antenas que é barato e de qualidade. Então, motociclista, o capacete é feito para proteger do acidente no caso de uma queda. A antena é feita para proteger no caso de linha de pipa. Os dois equipamentos são equipamentos de segurança. Porém,
Na hora da necessidade é que você vai ver a diferença de um equipamento e de outro. O equipamento bom ele vai te proteger. O equipamento ruim você ainda pode correr risco mesmo utilizando ele. Por exemplo, no caso de um airbag no carro, você colocaria um airbag se você tivesse dúvida de que ele ia funcionar no caso de um acidente? Talvez você nunca o use, mas se um dia precisar usar, ele tem que funcionar. Então o equipamento de segurança tem que funcionar. Seja um pneu, seja um freio, você tem que colocar o melhor, porque é a sua vida que está em jogo. Legal, Sr. José. Parabéns pela inovação, parabéns pelo produto, parabéns pelas milhares, centenas, dezenas de vidas salvas nesse Brasil inteiro. Gostaria que o senhor deixasse um recado final para todos os motociclistas desse nosso país. O recado que eu tenho para dar para a categoria, para os motociclistas, é que a Jojafer está aqui para protegê-los. Nós somos uma empresa comprometida com a categoria, nós temos aqui uma equipe de trabalho altamente capacitada para fazer o melhor. Cada um dos funcionários aqui faz o melhor para atender bem o lojista, para atender bem o distribuidor e para fazer com que esse produto chegue até você no intuito de protegê-lo de um acidente. Muito obrigado e boa viagem para vocês.